Questão 5. Enunciado. A Constituição Federal prevê duas formas de provimento de recursos para os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, poderem fazer face às suas necessidades financeiras, quais sejam repartição de competências e partilha do produto arrecadado. A respeito da repartição de competências, explique a discriminação constitucional de competências tributárias e sua classificação doutrinária em, primeiro, competência privativa, a quem cabe o motivo e o exemplo. 2. Competência comum, a quem cabe o motivo e o exemplo. E 3. A competência residual, a quem cabe o motivo e o exemplo. Esta questão foi cobrada no concurso de procurador do município de Aparecida de Goiânia, cuja banca foi a Universidade Federal de Goiás. Concurso este realizado em 2010. Primeiro, vamos apresentar o conceito de competência tributária e, na sequência, algumas características dessa competência. Competência tributária qualifica-se como a prerrogativa constitucional atribuída a todos os entes federativos para instituírem, dentro de suas respectivas competências, os tributos previstos na Constituição Federal. São características da competência tributária: privatividade ou exclusividade. O que isso, a rigor, significa? A competência constitucional conferida a um ente para instituir determinado tributo só poderá ser por este exercida, sem a ingerência dos demais entes. Exemplo: se a Constituição da República atribuiu à União a competência para instituir as contribuições sociais, somente a União pode instituir essas contribuições. A segunda característica da competência tributária é a imprescritibilidade ou incaducabilidade, o que significa dizer que o não exercício da competência tributária dentro de um determinado lapso temporal não provoca o perecimento da referida competência, que poderá ser exercida a qualquer momento. O exemplo clássico é o imposto sobre grandes fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7, de competência da União e que até o momento não foi instituído. A terceira característica é a facultatividade. A imposição constitucional tributária, apesar desse nome imposição constitucional, ela se qualifica por traduzir um exercício facultativo de competência, o que significa dizer que a instituição de determinado tributo por parte dos entes federativos é facultativo e passa necessariamente pelo juízo de discricionariedade política do governo. Só observe que a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 11, dispõe que é condição indispensável para uma gestão fiscal responsável a instituição por parte de cada ente da federação de todos os tributos constitucionalmente previstos. E o parágrafo único do artigo 11 ainda determina que a instituição dos impostos é uma das condições para que o ente possa receber transferências voluntárias. A quarta característica da competência tributária é a limitabilidade, o que significa dizer que a competência tributária ela é limitada constitucionalmente. Logo, o ente não pode instituir tributos fora das hipóteses autorizadas pela Constituição. Por exemplo, se o texto constitucional atribuiu aos Estados-membros a competência para instituir 3 impostos, os Estados-membros só poderão instituir esses 3 impostos, previsto no artigo 155. Os municípios, por seu turno, só poderão instituir 3 impostos. Tá? A competência residual, conforme veremos no fim dessa exposição, ela foi atribuída com exclusividade à União. A quinta característica é a irrenunciabilidade ou indelegabilidade. O ente político, da titular da competência tributária, ele não pode renunciar ou delegar sua competência no todo ou em parte para outro ente da federação. Feitas essas considerações, vamos analisar o que se pede. No item 1, competência privativa, a quem cabe o motivo e o exemplo. A competência tributária privativa, também denominada exclusiva, ela caracteriza-se por ser uma competência que o Constituinte atribuiu, como o nome sugere, com exclusividade a determinado ente federativo, sem a possibilidade de ingerência dos demais entes. Exemplo, os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Os 7 impostos federais previstos no artigo 153 só poderão ser instituídos pela União. Os 3 impostos estaduais previstos no artigo 155 só poderão ser instituídos pelos Estados-membros. E os 3 impostos municipais previstos no artigo 156 só poderão ser instituídos pelos municípios. Lembrando que o Distrito Federal, por força do artigo 32, parágrafo 1º,
reúne as competências legislativas estaduais e municipais e, portanto, poderá instituir tanto os tributos estaduais quanto os tributos municipais, o que inclui, por óbvio, os impostos estaduais e os impostos municipais. 2. Competência comum, a quem cabe o motivo e o exemplo. A competência tributária comum, ela se caracteriza pela possibilidade de todos os entes instituírem, por lei própria, determinados tributos, a exemplo das taxas e da contribuição de melhoria. Então percebam, existem taxas federais, taxas estaduais e taxas municipais, assim como é possível que seja instituída contribuição de melhoria federal, estadual e municipal. É por isso que é comum. Você pode questionar, mas qual que é a diferença nesse particular da competência comum com a competência privativa? Percebam, em relação aos impostos federais, estaduais e municipais, a União descreveu minuciosamente quais são os impostos que poderão ser instituídos, o que não aconteceu, por exemplo, com as taxas e com a contribuição de melhoria. Por exemplo, a União poderá instituir uma taxa para remunerar serviço público específico e divisível, mas ela não disse explicitamente quais serviços públicos específicos divisíveis poderão ser instituídos por taxa. Essa regulamentação está prevista no Código Tributário Nacional e é necessário conjugar com as regras de competência administrativa prevista na Constituição da República. Assim, taxas federais só poderão ser instituídas pela União para remunerar os serviços públicos ou exercício regular do poder de polícia prestados pela União. O mesmo raciocínio se aplica aos estados e aos municípios. De mesmo modo, contribuição de melhoria poderá ser instituída pela União somente para remunerar obra pública da qual decorreu valorização imobiliária e o ônus financeiro dessa obra pública tenha sido suportado pela União. 3. Competência residual, a quem cabe o motivo e o exemplo. A competência residual é aquela competência que foi conferida com exclusividade à União e diz respeito a uma competência remanescente, diz respeito àquela possibilidade que a União tem de instituir outros impostos que não esses previstos no texto constitucional. A princípio foram previstos 7 impostos para a União, 3 impostos para os estados, 3 impostos para os municípios, além, óbvio, do imposto extraordinário de guerra, previsto no artigo 154, inciso 2. Então nós temos 8 impostos federais, 3 impostos estaduais e 3 impostos municipais. Ao todo, 14 impostos. A União pode, no exercício da competência residual, instituir outro imposto, desde que sejam observadas as prescrições do artigo 154, inciso 1, quais sejam: o imposto residual da União deve ser instituído necessariamente por lei complementar. Deve ser não cumulativo. Lembrem que a técnica da não cumulatividade é uma técnica que visa neutralizar os efeitos do tributo em uma cadeia econômica, de forma que a cada etapa da produção, o que se pagou na operação anterior seja compensado na próxima até chegar ao consumidor final. Na sequência, a base de cálculo e o fato gerador desse imposto residual, ele não pode ser igual ao dos impostos já previstos na Constituição da República. Percebam que o enunciado fez referência à descrição do motivo da competência comum, do motivo da competência residual e do motivo da competência privativa. Percebam, na exposição fica implícito a ideia do constituinte, fica explícita a razão. A competência privativa, ela tem uma razão de ser. A competência privativa, conforme vimos, é aquela que confere com exclusividade a cada ente a possibilidade de instituir os seus próprios impostos. Impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Isso é característico da nossa forma de Estado, da federação. A federação, como os senhores sabem, é uma forma de Estado caracterizada pela descentralização do exercício do poder político e pela existência de ordem jurídica central e ordens jurídicas parcelares. Quando se descentraliza o exercício do poder político, é necessário que o constituinte atribua a esses entes competências de natureza administrativa ou político-governamental e competências de natureza legislativa. E para cumprir com o propósito constitucional, cada ente precisa ter receita própria. E as fontes de receita própria desses entes federativos, muitas das vezes estarão aqui, no exercício da competência tributária privativa.
Já a razão de ser da competência tributária comum, ela se justifica na medida em que a competência administrativa constitucionalmente prevista, ela pode ser exclusiva ou ela pode ser comum. Quando se trata de competência administrativa comum, todos os entes da federação poderão, por exemplo, instituir esses tributos aqui. Quem presta serviço público específico e divisível? Quem exerce regularmente o poder de polícia? Todos os entes federativos, porém dentro do seu campo de atuação constitucionalmente delimitado. Isso justifica a existência, por exemplo, da competência tributária comum. Por fim, a competência residual, que o Constituinte atribuiu com exclusividade à União, se justifica porque a União ela é a pessoa jurídica de direito público que representa todo o Estado soberano. E nesse sentido, o Constituinte decidiu por uma opção política conferir com exclusividade à União a possibilidade de se criar uma nova fonte de receita pública derivada. Então essa seria, portanto, a justificativa.